Nós vimos objetos até agora e trabalhamos com os objetos de certa forma, não é isso? Mas vamos entender assim, o objeto em si, vamos dizer assim, eu pego uma variável, defino ela como sendo A. Eu digo que B recebe A. Aí eu digo que A recebe um outro valor. Mando printar A e B, o que acontece? Vamos pegar, por exemplo. Então, vou dizer lá, tem índices A e B, certo? Eu vou dizer que A recebe 10. Vou dizer que B recebe A. E vou dizer que A recebe B vezes 2. Quanto dá quando eu faço isso? Vou dar um print. Dá um print F. Centro D, A e B. Então vai aplicar. A vai ser com que valor? Oi? B vai ser com quanto? 10. Tá. O que acontece se eu tiver um objeto A e um objeto B? Tem que fazer um construto. Então, rio, sei lá, que seja não lá, faça. Vou dizer que B recebe A, certo? Então, constructor aqui, vamos dizer que eu coloco o valor de A vai começar com 10. O objeto tem um atributo lá dentro, o objeto A vai receber o valor lá dentro que vale 10, certo? Construindo. Aí eu venho aqui e faço isso e digo que A recebe, vamos dizer que seja A ponto X lá, que é o valor, recebe 20. Quando eu der um print console.write line. Console.write line. E vou colocar A.x e vou colocar B.x. Os dois são do mesmo tipo, certo? O que acontece? Quanto vale A.x e quanto vale B.x? Oi? Fale mais alto. Vocês costumam falar para dentro, parece que estão falando para si mesmo. O amigo lá que vai observando vão ter projeto lá. Seria isso? Quem concorda? Um, dois, três, quatro. Ah, sim. As duas mãos, seis, sete. E quem discorda? O que acontece? O que é objeto? Como é que funciona o objeto? Como é que eu faria para copiar, então? Tem que copiar o valor do objeto A para o objeto B, se isso aqui é verdade. Se os dois vão ter o valor 20 aqui. O A ponto X vai ter 20, o B ponto X vai ter 20. É isso? É isso que nós temos? Como é que faz para mim copiar os dados de um objeto para outro objeto? Vamos usar um auxiliar? Ué, mas a ideia do auxiliar não fica igual? Não dá no mesmo? Vamos entender onde eu quero chegar. Vamos dizer assim. ah, eu vou ter que pegar, por exemplo, tem uma interface, tem um banco de dados, certo? Eu vou ter um objeto que eu posso pegar o objeto, popular o objeto no banco de dados e trazer para a interface, certo? Posso trazer um objeto, mas eu posso trazer 10 objetos. Então, você navega na internet, pode ter uma lista de produtos. Aparece uma lista de produtos? Eu posso querer popular uma lista de produtos. É isso? E como é que eu faço se o objeto que está recebendo lá no back, lá no banco de dados, lá, é um objeto só? Como é que faz isso? Pergunta pertinente. Eu posso estar no formulário, eu posso estar na interface lá e eu posso querer mandar ele lá no banco lá e persistir esse valor, certo?
Mas eu posso ter que estar com ele, o objeto, uma outra cópia lá na interface, certo? Ou seja, tem que ter dois objetos. O objeto ele tem que atribuir para o outro, vai? Então, como é que faz para atribuir o objeto? Pergunta é bacana, né? Bem, como é que a gente faz? Todo mundo entendeu a colocação? Não? Eu tenho um objeto que está ou na interface ou está no banco de dados, eu tenho que repassar ele para outro. Se eu não posso fazer isso aqui dá certo? Como é que faz termos de orientação objeto? Entendeu? É, para copiar. Ah, pois é, o conceito da orientação objeto propõe que a gente deva trabalhar com clone de objeto, termo correto, certo? Clonar um objeto, criar um novo objeto clonado, certo? Mas como é que a gente faria para clonar um objeto, certo? Aqui a ideia, eu teria que copiar os dados de um objeto. Pô, se eu tenho uma classe que tem um atributo, dois atributos, é uma coisa. Mas eu posso ter uma classe que tenha 10 atributos, 20, 30, 50. Daí, como é que faz? Hã? Mas a clonagem é uma coisa que eu vou fazer com a classe. Se eu for, se eu levar em consideração que eu vou clonar uma classe, na prática eu estaria fazendo a mesma classe duas vezes, não é isso? Mas criar a mesma classe duas vezes vai me resolver o problema? Não é só uma instância diferente que eu preciso ter? Eu criar clonar uma classe ou eu clonar um objeto, será que é a mesma coisa? A gente pode dizer que clonar uma classe, clonar um objeto é a mesma coisa? Oi? Então, dentro do conceito, quando a gente trabalha com ponteiro, como é que trabalha com ponteiro? Como é que faz para. Oi? Mas se eu copio um ponteiro para outro ponteiro, ele está copiando o endereço de memória, não está? Se ele está copiando o endereço de memória, na verdade, se eu alterar um, ele vai alterar. Alterar o outro, ele vai alterar no mesmo endereço, não é isso? Esse é o conceito, não é? Resolve o nosso problema? Não, não resolve o nosso problema. É coerente? E daí? Como é que a gente faz para trabalhar essa questão? Eu estou te ouvindo muito mal. Fala fala mais alto. Passagem de parâmetro por cópia. Não, mas a passagem de parâmetro a gente usa porque vai passar para um subprograma. Não necessariamente eu estou entrando num subprograma. Posso estar no próprio programa. Ou no próprio subprograma eu posso querer copiar, não é? Não, eu quero que faça o que eu fiz aqui, ó. B tem um valor em A e um valor em B, certo? O valor em A recebeu duas vezes o valor em B. Aqui eu tenho um valor, aqui eu tenho outro valor. Aí eu tenho o valor B, eu tenho outro, não é? E você acha que vai resolver? Não, a ideia não é trocar. A ideia é que eu posso querer o mesmo objeto, ter que fazer cópia dele, certo? Eu posso querer trabalhar com uma outra instância que tem os mesmos valores que eu tenho. E daí, como é que eu faço isso? Entenderam a colocação? É pertinente? Não, claro que é. Ué, eu posso querer trabalhar com um valor. Eu quero guardar esse valor e quero fazer uma outra coisa com a cópia daquele valor.
certo? Eu tenho uma variável, aqui neste caso aqui, ó. A recebeu 10. Em B eu coloquei o valor de A. Guardei o valor de A, certo? Aí eu disse que A recebe duas vezes o valor de B. Eu só falei 20. O valor de A original está onde? Está em B. Eu alterei o valor de A. Não é isso? Então eu estou guardando o valor. Eu posso guardar ou posso utilizar ele para outra coisa, certo? Oi? Senta mais aqui perto, pessoal. Eu não estou te ouvindo. Não. Isso aí é sobre escrever métodos. Ele se aplica quando eu estou trabalhando com métodos, certo? Estou falando do mesmo objeto, eu tenho duas instâncias diferentes, valores, que eu simplesmente copio os dados de um para o outro. Chega. Quanto vai dar aqui? A foi instanciado com 10. B recebeu A, certo? Aí aqui eu tenho A.x, vamos dizer que o atributo que está sendo instanciado aqui é x, recebeu 20. Quando eu dou um console.write line, quanto que ele vai escrever aqui? Não sabe? Quanto vai ser? 20 em A.x e B.x também. Oi? Não, eu não clonei. Não. Copiei A para B. Copiei o valor de A para B, né? Dá certo isso? Quanto que vai dar o valor de A.x e B.x? Quanto vai dar ah, puta. Ração aqui. Mateus? Mateus. 20, 20. Mohamed? Isso significa o quê? Eu mato dois Mohamed numa pancada só, vai. Kleber? Geralmente é. Geralmente é complicado. Salvou o reflexo. Arthur? Sei lá. Aí, Mohamed. Vem. Ah, Hassan? O valor já vai medir. Então é a mesma coisa. Poderia ser A ponto X recebe 10. E agora? Quanto vai imprimir aqui embaixo? A ponto X. É o atributo do objeto A. Não, não vai ver. Na matemática, você usa ponto para multiplicar. Na computação, não. Hã? Vai ser? Ah, vai ser 20 dessa. Tá. Então tem um 2, quem mais? 3, 20 e 10. 4. Quem mais? Quem acha que é 20 e 20? 1, 2, 3, 4. 100. Vamos entender assim, ó. Dentro da orientação ao objeto, independente da linguagem, for, aqui
eu tenho endereço de memória. Aqui, eu tenho endereço de memória. Quando eu digo que B recebe A, o que está acontecendo? Recebe o endereço de memória. Então, se A.X recebeu 10 aqui, e aqui embaixo A.X recebeu 20, sendo que a B recebeu A, embaixo vai ter o que é? 20, 20. Por quê? Eu tenho o mesmo endereço de memória. Certo? É o mesmo endereço de memória. Então, como é que faz para resolver essa questão? Eu posso querer um objeto, atribuir para outro objeto, ou colocar. Atribuir a antes de mudar a mas aí é fato, né? Vou imprimir, se eu mandar imprimir antes, faz sentido, né? Mas a ideia não é essa. Não é a questão da impressão. Tem que saber o resultado, o valor dos objetos, chegar aqui. Ó, no lugar de printar. Não necessariamente preciso printar, mas eu preciso saber o valor que ele vai estar, né? Porque vamos entender assim. É, vocês viram listas de estrutura de dados semestre passado? Viram? Então, eu posso ter uma lista de objetos, por exemplo. A lista de objetos, dentro da orientação de objetos, é chamada de coleção. Aí, a coleção de objetos, eu posso pegar um objeto, por exemplo, e colocar ele na primeira posição. Eu fui lá, li o valor de A, um objeto A, vamos dizer que seja um aluno lá, objeto aluno, certo? E vou inserir ele na primeira posição. Fazer uma cópia, não é isso? É mais ou menos como eu estou fazendo isso aqui, só que dentro de uma posição de um vetor, uma lista, certo? Aí eu leio o valor de novo. Ah, eu já coloquei esse cara, eu vou ler novamente um outro valor e vou inserir ele na posição B. Ah, fiz uma cópia daquele valor. Se eu ler o novo valor, eu batei o valor anterior, teoricamente, não é isso? Então, daí eu vou fazer o quê? Coloquei o valor de A na primeira posição. Aí eu venho, li de novo, coloco o valor na segunda posição. Aí, lê de novo, coloco o valor de A na terceira posição. Aí eu, lá dentro da estrutura de dados, vocês viram que tinha lá para listar os dados, não tinha? Relatório, listar, printar, certo? Aí eu mando imprimir. O que vai imprimir ali? Vamos dizer que no primeiro valor que eu li do objeto, eu tinha o valor Ana. E o valor Ana eu inseri na minha lista. No segundo, eu li José. Eu inseri José na lista, certo? No terceiro valor, eu inseri Pedro. Coloquei Pedro na terceira posição, certo? Quer dizer, eu tenho um objeto e vou colocar ele dentro da minha coleção, certo? Não era assim que vocês fizeram lá? Usando tipo abstrato de dados lá, criando a struct lá, definindo um record lá, colocando os dados e mandava inserir ele na lista, não é assim? Ou eu estou mentindo? Foi assim que vocês viram a estrutura de dados? Foi, não foi? Aí você tinha poder inserir, poder alterar, poder excluir, poder pesquisar, ordenar, não é isso? Tem os métodos de estrutura de dados. A mesma coisa eu posso fazer com objetos aqui, não posso? Se eu fizer dessa maneira, pegando lá, vocês liam a mesma variável, mandava colocar na posição X lá, posição I, 0, 1, 2, 3, do vetor lá, não é assim? Manda inserir. Se eu fizer isso daqui, levando em consideração, estou trabalhando com a orientação do objeto, do mesmo jeito que vocês faziam, o que vai acontecer? Mandar imprimir. E tem três valores. Mas se 0 vai até 2, certo? Vou mandar o print lá. Vai ser console.writeLine. Vai mandar escrever o valor na posição X lá, certo? Posição I. O que ele vai imprimir lá? Fala mais alto. Vai ser o último, vai ser colocado na lista. No caso ali vai escrever Pedro três vezes, certo?
O que vai escrever Pedro 3 vezes? O endereço de memória é o mesmo. Coloquei o endereço de memória na lista. Cada vez que eu li, eu mudei o valor. Certo? E a gente trabalha com lista em orientação a objeto? Será que a gente trabalha com lista em orientação a objeto? Não. Isso não existe. Para que vai usar lista? Não é? Vocês viram isso? Para que vocês viram isso no estrutura de dados? Coisa bonita lá, só para mostrar. Será que é assim? Não. Com certeza não. Vocês vão usar esse negócio, certo? Então, o que acontece? Para resolver esse problema, a gente tem que criar o que a gente chama de clone. E como é que cria um clone? O que é um clone? Hum? A ideia de clone é o quê? Cópia idêntica. Não é isso? Então, como é que faz para criar uma cópia idêntica? Essa é a grande pergunta. Então, vocês fizeram a classe pessoa lá. Tinha 3 atributos lá. Quais eram os atributos? Olha, já mesmo, hein? Pelo menos esse que responderam, sim, né? É. Então, vamos entender assim, ó. Na classe pessoa, a gente criou 2 construtos, não é verdade? Como é que é criar uma classe pessoa? Vamos lá. Public pessoa. Pessoa. Dados. Consegue. Nome. Acho que está faltando alguma coisa aqui, né? Acho que ele não fez direito a classe. Eu tenho que definir o tipo, né? Criando uma classe. Oi? Criando uma classe? Tá faltando alguma outra coisa ali, né? É o quê? Class? Aonde? Essa pessoa. Eu acho que nem todo mundo realmente fez direitinho o exercício. Tá, e daí? Nome, ente, idade, Odecred, char, sexo. É isso? Daí, agora, public, pessoa, a fecha, daí, serve zero, sexo, serve nada. D cortado aqui, porque é um espaço em branco que tem que ter. Não é isso? Fecha chaves. Aí, depois, foi feito o quê? Segundo construto. Public, pessoa, entidade, car, sexo. E aí, vem aqui fazer o quê? Diz, nome, recebe nome, ponto, idade, recebe idade, e ponto, sexo, recebe sexo. Certo? É isso? Tá. Então, a ideia é mais ou menos assim. Como é que a gente faz clone?
Como é que a gente faz o clone? Ele vai ser o método public, certo? Aliás, aqui falta um detalhe. Ele é público e ele é o quê? O que ele vai retornar? É, pessoa. Public, pessoa, clone. Daí, o que ele vai fazer? Ah, pergunta, oi? Clone? A gente tem que entender que clone vai ter que ser o quê? Não. Clone vai ser o quê? Uma cópia dos valores que eu tenho no objeto. Faz sentido? Não é uma cópia dos valores que eu tenho no objeto? Diga. Tanto faz. Na prática, a questão, como ele está dentro da mesma classe, ele não importa onde vai estar. A gente coloca os constructors na frente, que para não esquecer, para não ficar sem constructor para não ficar um formato. Aí, constructor get set, que é o padrão que a gente fez lá, se tivesse passado em Delphi, certo? Mas a ideia, em princípio, ele vai valer em qualquer lugar que ele tiver. Mesmo que eu crie o constructor lá embaixo, não tem problema, ele vai funcionar. Na prova, lá, se esquecer, não tem problema. Pode fazer constructor lá embaixo que vai funcionar. Não precisa apagar ele, né? Esse pode ser. Ah, alguma hora tinha que pensar. Tem que deixar. É, mas é bom testar. Tá, e daí? Vê, como é que faz o clone? Para o clone não ser, ele ser o valor coerente que ele vai ter, acho que lá atrás tem uma cadeira. É, como é que se faz, então? Vamos dizer assim. Eu vou criar um clone. Para criar um clone, eu tenho, para ser um novo endereço, o que tem que acontecer? Oi? Tem que chamar um construtor. Eu tenho que instanciar um novo endereço. Tem? Certo? Como é que eu vou chamar um novo endereço? Então, aqui, ó, a gente pode fazer algo assim, né? Posso dizer aqui, pessoa, vou chamar de auxiliar, certo? É da classe pessoa? Classe pessoa. É auxiliar. Igual. New. New vai fazer o quê? Instanciar um novo endereço. Novo objeto. Pessoa. Nome da classe, correto? Que também é o nome do construtor. E eu vou mandar construir de valores. Só que aqui para C, eu vou fazer o quê? Não. Eu vou fazer o quê aqui? Se você pesquisar na internet sobre fazer clonagem em C Sharp, você vai ver que isso aqui é muito prático, certo? Porque dentro dos conceitos da orientação a objeto em C Sharp, você vai encontrar clonagem profunda, clonagem leve. O que é uma clonagem profunda? O que é uma clonagem leve? Ah, essa é leve.
Essa é a clonagem que os livros de C Sharp não ensinam você a fazer. Oi? Porque eles ensinam, pesquisa no Google lá, vai achar lá as formas de clonagem que vai ter, certo? O que que faz aqui? O que que nós estamos fazendo aqui? Instanciando um novo objeto, com os valores que eu tenho no objeto atual. Estou passando ele para frente. Faz sentido? Bacana, hein? Dúvidas, hein? Foi. Entendido, hein? Alguém tem alguma dúvida? Oi? A dúvida que você tem? Ah, eu tive que pesquisar, é verdade, gente. Mas pode pesquisar. No Google vai ter lá, no site da Microsoft tem lá. Sinto muito. Não. Bacana? Então vamos fazer atividades. Vamos fixar esse negócio. Oi? Não, pode fazer no papel. Ó, melhor ainda. Não, não tem problema. Vamos fazer no papel. É. Oi? Tranquilo? Então, a atividade é assim, ó. Vamos entender. É, vamos dizer que eu tenho uma classe. Aí, certo? Eu vou ter um ID para identificar sendo o identificador dele. Eu vou ter nome do país, que eu vou chamar de país propriamente dito, certo? Eu vou ter uma sigla, né? Eu vou ter uma moeda. Vamos dizer que o ID dele aqui seja, colocar entre parênteses, tem algum país que tem dois DDI iguais? Não. Assim não, né? Tem algum país que tem dois, mesmo DDI, dois países com mesmo DDI? Não. Não tem. Então vamos dizer que o ID seja o DDI. Ok? Mas vamos dizer assim, status. Certo? O Estado vai ter um ID, que eu vou pegar na mesma ideia do país, só que eu vou colocar, seria DDD na capital. O estado tem uma capital, certo? Tem dois estados que têm o mesmo DD, capital, tem o mesmo DDD. Não, não tem. Certo? Então, seja, aí eu vou ter o estado propriamente dito. E vou ter o F, que é a unidade da federação. Certo?
Mas todo estado está vinculado a quê? Ao país. Então, aqui eu vou ter o ID do país. Certo? Isso caracteriza o quê aqui entre essas duas classes? Hã? É uma associação? É uma associação? Então a gente faz a pergunta assim: um estado não precisa ter um país, o país não precisa ter estados. Oi? Ah, mandou então? Oi? Ué, então, mas se tem uma relação, não pode ser associação, né? Porque a ideia do GPS com o carro é que cada um pode existir independente um do outro, assim. A associação não era assim? Eu posso ter um carro sem ter o GPS, eu não preciso de GPS sem ter o carro. Os dois existem, certo? Aqui significaria o país existe sem ter Estado, o Estado existe. Hã? Falso. Então, é associação? Não. É o que então? Uma agregação. Se é agregação, quem agrega quem? Oi? Estado. Agrega país. Então, eu venho com os ângulos aqui. Comigo aqui, assim. Contrário. Agregação é assim ou ao contrário? Quem acha que é assim, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Não faz ideia. O pessoal é convincente, né? Tá. Além de país e estado, vem o que agora? Ah, você está começando a ficar esperto, sabe? É igual a Haiti. Agora, como é que fica o Haiti? Oi? Eu vou ter um Haiti. Vou ter quantas cidades? O que mais? Oi? Sigla. O que mais? ID Estado. Na verdade, aqui, desculpem, eu coloquei errado. Não é ID Estado. Aqui tem que ter o país. Aqui tem que ter o Estado. Certo? Aí faz sentido. Certo? E qual a relação que existe entre cidade e Estado? É agregação. Quem agrega quem? Cidade agrega Estado. Isso? Bem bacana? Então, eu quero essas três classes criadas com, além dos métodos get, set, constructor, que cada um vai ter que ter, eu vou ter mais o quê? Clone. Fechou? Sempre. Eu não sei nem por que pergunta. É. Beleza? Não, nem sempre tem perguntas.